aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Já vamos começar aqui mostrando essa foto, né? Já repercutiu em toda a rede, na grande mídia, que foi uma reunião entre Bolsonaro, o Toffoli, o Cássio Alcolumbre. A gente vai falar disso aqui hoje, mas também vamos falar sobre o Carlos Bolsonaro, o Carluxo. Ele finalmente se pronunciou sobre essa questão do STF. Mas nosso assunto principal do vídeo de hoje, graças a Deus, não é sobre o Cássio. Vamos falar muito de eleição e STF. Na verdade, vamos falar do Barroso. O Barroso, que está na frente do TSE, além de fechar uma parceria com um aplicativo aí, né, uma empresa lá dos amigos do Dória para as eleições desse ano, surgiram aí alguns textos, artigos do Barroso que ilustram muito do que vem acontecendo no Brasil e muito do que o Barroso está planejando para o futuro próximo. E além disso, a gente vai falar também algumas coisas da esquerda, como ideologia de gênero, questões assim, linguagem neutra, que tanto vem se falando, tem muita coisa estranha acontecendo. Vamos falar até da TV, Rede Globo, SBT, a Maísa. Também vamos falar por alto algumas coisas relacionadas aos Estados Unidos, a questão da saúde de Trump. Tem até um pouco a ver a questão do Cássio. Uma atualização rápida sobre a questão do Pará. Mas umas informações assim meio soltas sobre as informações boas, economia, Ricardo Salles, polícia. E mais algumas besteiras ao longo do vídeo. Mas vamos começar. E eu não vou falar dessa foto ainda. Não vou falar ainda da reunião. Quero começar falando sobre o Carlos Bolsonaro. Olha só isso aqui. Normalmente quando o Carlos se pronuncia, ele vem, coloca panos quentes. Ele realmente conversa com a nossa base, né? Com os conservadores. O Carlos normalmente ele traz assim, sabe, um direcionamento. Torna as coisas mais claras. E olha o que o Carlos veio a público falar sobre tudo o que está acontecendo. Ele fala o seguinte, ó. Independente dos fatos, independente do que está acontecendo, o que se nota claramente é uma ala organizada em função de Sérgio, alinhada com alicates e tucanos. Basta anotar os perfis, sejam eles conhecidos ou não. De resto, cada um é livre para se manifestar como quiser. Somente não sejamos inocentes. E olha só, completo pedindo encarecidamente o mínimo de interpretação de texto. Boa noite. Tradução. Quem assistiu o vídeo de ontem, mostrei para vocês, surgiram vazamentos de um grupo de WhatsApp, por exemplo, os amigos de Moro, conversando com a coordenação nacional do movimento Vem Pra Rua, que é ligado, realmente, é da patota do Sérgio Moro, é o Rogério Cheque, que é parceiro do Empíricos, que é dono do antagonista. Vocês estão vendo as reações do antagonista, estão inflando a discussão, tentando colocar uns contra os outros. E o cara tá falando, ó, independente de tudo, gente, independente do que tá acontecendo, independente da situação desse cara, se ele é bom e se ele é ruim, existe um grupo ligado a Sérgio Moro, isso aqui é claro, que está tentando aumentar o caos, criar o caos. Ele está falando, não sejamos inocentes. Tem coisa para a gente questionar? Temos coisas para a gente questionar, temos coisas a refletir, perguntas que devem ser feitas ao Cássio, realmente assim, o que é que você acha disso? O que é que você acha daquilo outro? Esclareça isso daqui, esclareça aquilo outro. Mas nem tudo é isso, muito que vem da mídia, por exemplo, de onde foi? Bastou Bolsonaro indicar o cara, todo mundo já sabia da questão do Lagosta, do Batiste, disso, daquilo, aquilo outro. Vem cá, como é que esse pessoal teve toda essa informação de forma tão rápida? Será que tem algum grupo por trás disso? E tá bem claro, já mostrei várias coisas ontem e olha só. A Sarita vem embaixo e fala, ó, repito, atenção para estratégias narrativas dos mesmos de sempre. É sempre a narrativa, olha só. Parem de criticar, confiem no Centrão. Já querendo jogar, não, é culpa do Centrão, o Bolsonaro se vendeu, o Bolsonaro não é mais da direita, esquece, Bolsonaro acabou. Aí você vê, ó, todas as manifestações que apareceram nas redes, sabe, questionando a indicação do Cássio, falando que estava chateado, todas elas o antagonista pegou, fez uma matéria para inflar as massas. Aí coloca Janaína Pascoal, ó, não posso negar minha decepção. Janaína Pascoal, nas últimas horas, inclusive, ela solta uma thread que fala, em termos técnicos, o Cássio, o mestrado dele é sensacional, é digno de um doutorado. Mas ela fala assim, que ele citou alguns autores que pode falar são pró algumas pautas da esquerda, sabe? Que pautas complicadas, e fala assim, você só citou esses caras ou você meio que pensa dessa forma? Foi uma coisa honesta. Mas ela falou, não criou esse pânico todo que o antagonista quer vender. Depois você vê, eles colocam Weintraub e coloca a frustração de Weintraub.
Tem nada disso. Você pega, isso aqui foi com base no tweet do Weintraub, que ele tá falando, ó, gente, eu entendo a frustração de todos vocês, eu também fui pra Paulista, eu também fui lá pedir pro Brasil se livrar, né, dessa máquina, desse sistema sujo. Só que uma vez que a gente chega em Brasília, a gente entende como é complicado entre o que a gente quer, o que a gente espera e o que a gente tenta, e o que a gente realmente consegue entregar no final é diferente. As coisas em Brasília são muito mais complicadas do que parece. E eu confio no Bolsonaro e eu desejo tudo de melhor. Eu confio na escolha do presidente. Mas o antagonista faz todo aquele malabarismo, coloca a imagem, aí coloca assim uma imagem já, sabe, pra criar toda aquela comoção, pra falar, nossa, estamos no caos, a direita acabou, tá todo mundo brigando. Não é isso. Depois você vê, ó, pegam pessoas que nunca foram bolsonaristas, não venha, quem acompanha. Esse aqui é o Gabriel Kanner. Ele é sobrinho lá do Flávio Rocha, do cara das Riachuelos. Ele ficou à frente, depois aí que o tio dele saiu, do movimento Brasil 200. Aquele movimento que pega os 200 maiores empresários, não são os 200 maiores empresários do Brasil, mas são 200 pessoas ligadas ao mercado empresarial, empreendedores, que estão, sei lá, pró-Brasil, liberais, várias coisas. E aí ele se diz conservador, mas há muito tempo, desde que esse rapaz tomou posse, que esse cara vem criticando o Bolsonaro, que Bolsonaro não representa os conservadores, não representa o Brasil 200. Aí ele vai e reclama. Mas aí eu trago isso atrás para mostrar, não, olha só, vários conservadores estão insatisfeitos com o Bolsonaro, ainda diz, o Bolsonaro deveria ter se inspirado no Trump. Esse rapazinho aqui é extremamente próximo à patotinha da Fundação Social São Paulo, aquela da Bia Dória, aquele pessoal da Nova Esquerda, do Novo, várias fotos aí, já mostrei em vídeos anteriores. Mas o antagonista quer criar o caos. É a patota do Sérgio Moro. O próprio Sérgio Moro, ele postou, né, criticando o Bolsonaro e apagou o print. Por que será? Porque o Cássio talvez vá julgar o processo do Sérgio Moro? Será que é por causa disso? Tá com medo do Cássio, Sérgio Moro? Tá com medo? E aí você vê, ó, até o Augusto Nunes. Olha que texto, me desculpa, uma matéria, uma chamada infeliz. Ele fala, a manchete é o seguinte: o DNA do Brasil. Agora, olha a chamada do Augusto Nunes, perfil oficial dele. Ele fala assim, ó: a substituição de Celso de Mello por Cássio Nunes informa: não há perigo de o Supremo melhorar. Falou que não existe nenhuma possibilidade de ficar melhor. Ele já tá profetizando que vai continuar a mesma coisa de sempre. Cara, não dá, né? Não dá. E aqui o que eu falo é ótimo. O Augusto continua ligado à direita. Não adianta a gente também querer falar, não presta mais. Mas é aquela que eu digo sempre. Na hora do vamos ver, gente, não é o bolsonarista. Não é realmente assim aquele cara da direita mais conservadora, que foi aquele pessoal que apoiou o governo chegar lá. Mas vejam só, né? Vamos enfim falar da foto. Você vê que o Felipe Moura Brasil, inclusive, ainda puxou aí uma hashtag, deixa o Toffoli. Cara, não vou ler isso daqui. Aí bota a musiquinha, vem um Cláudio Dantas, você coloca essa hashtag, você vê inúmeros perfis da Nova Esquerda, perfis ligados a Sérgio Moro, todo mundo promovendo isso daí. E aquela coisa, peraí, o pessoal que tá tão insatisfeito com o Bolsonaro, tá tão preocupado com isso, e na verdade, mostrei pra vocês ontem, o interesse dessa gente é falar assim, olha o gado tá com raiva, o gado tá insatisfeito. O que eles estão querendo nesse exato momento é criar mais discórdia. Eles só querem criar discórdia dentro da direita. Eles não estão nem aí, gente. Estão nem aí pro Brasil. O antagonista solta a matéria, a bolsa sobe e desce, os caras não estão nem aí quem perdeu dinheiro. Estão nem aí pra nada. Pra nada. E olha só o seguinte, já olhando a imagem. Olha essa imagem, Bolsonaro e Toffoli. Olha essa imagem. O carinha lá da Coreia. Uma pergunta simples e direta. Simples e direta. Quem é melhor? Não vou nem usar o termo pior. O Toffoli, que só é ministro do STF, ele julga coisas, ou esse rapaz, que controla o país inteiro? Cara aí que inclusive já colocou assim o mundo sob, assim, alardeado, né? Todo mundo falou, meu Deus. O pessoal ficou preocupado com o que podia acontecer com o mundo. Sabendo de tudo que acontece lá no país dele, de como as pessoas, inclusive, sofrem. Aí eu pergunto pra vocês. O Trump apertou a mão desse cara, tá aí. Inclusive hoje aí o rapazinho lá da Coreia ainda desejou felicitações pro Trump. Será que o Trump não devia receber? Será que o Trump não devia apertar a mão dele? Não devia tentar lá fazer paz, mesmo sabendo quão ruim é esse cara? Em busca da paz no mundo, de pacificação da região da Coreia, deixa pra lá.
Agora, quando é no Brasil, que é Bolsonaro, não, Bolsonaro é um vendido. Bolsonaro é um vendido. Todo mundo reclamou da CPMI das fake news. Aí saiu a matéria que a CPI vai acabar, não por causa disso daqui, o pessoal nem leu a matéria, mas porque assim que foi uma das promessas, inclusive das mudanças das lideranças. Quando o Centrão toma as lideranças do governo no Congresso, foi uma das promessas, acabar com a CPMI. Bolsonaro foi lá. Não prestou, não presta. Todo mundo reclama dos inquéritos. O inquérito das fake news, que pegou um monte de gente aí, das buscas e apreensões, quem abriu foi o Dias Toffoli. Aí Bolsonaro tá lá tentando pacificar as questões com o STF. Aí não presta. Não, eu não aceito Bolsonaro tentar conversar, dialogar com o ministro do Supremo. E se você falar, mas Toffoli, ele não é mais o presidente do Supremo. Toffoli agora, ele era, não é mais, porque Bolsonaro tá com ele. Primeiro, Toffoli, ele não faz parte da banda do Barroso, que é o Barroso, é o Fachin, é o Fux. Esses são muito complicados, são da extrema esquerda. O Toffoli foi indicado pelo PT, mas inclusive votou contra a Dilma. O Supremo pode não ter 11 presidentes, o atual é o Fux, mas no Supremo não existe chefe. O cara que é presidente, ele determina algumas coisas, vê o que vai ser colocado em pauta ou não, mas todos os juízes do Supremo têm o poder da decisão monocrática. E ele tá lá. Mas vamos comentar sobre a notícia. Então, só grava isso daqui, é a mesma analogia. O cara aqui foi tentar pacificar o mundo, por massa, legal. Bolsonaro tá tentando pacificar o Brasil. Não presta. Não pode se encontrar, não pode. Como ele ousou se encontrar com o presidente do Senado, que tá deixando caducar as MPs de Bolsonaro, mas que também tá meio que sentando em cima dos vetos que pode derrubar, por exemplo, o barco do saneamento. Então só olha a analogia, só olha e vamos tentar ser um pouco pé no chão, né? Respirar um pouquinho. E aí aqui é um recorde da matéria da CNN sobre o encontro e olhem só. Um dia após ser oficialmente indicado para a vaga lá do Celso, né, o Cássio se encontrou na noite desse sábado com o Bolsonaro, o Davi Alcolumbre e o Dias Toffoli. A reunião aconteceu na casa de Toffoli, no Lago Norte, em Brasília. A interlocutores, o anfitrião e Alcolumbre afirmaram que os quatro se reuniram para assistir o jogo do Palmeiras contra o Ceará pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida começou às 19 horas deste sábado. O encontro ocorre em meio às articulações de Nunes em busca de apoio para ter sua indicação aprovada pelo Senado. Nesta sexta, Alcolumbre almoçou com Bolsonaro no Palácio do Planalto quando pediu para o senador tentar acelerar a sabatina do desembargador. Algumas coisas interessantes. Olhem a preocupação que Bolsonaro tá de adiantar o processo da posse do novo ministro. Tem alguma coisa aí. Não é aleatório. Ele vai julgar alguns processos que, inclusive, aquela coisa, né, que Sérgio Moro falou que Bolsonaro queria interferir na PF, a relatoria tá com o Celso de Mello, não é? Não foi o Celso de Mello que mandou depoimento sobre a debaixo de vara, queria pegar o celular de Bolsonaro? Vai cair na mão do Cássio. Já começa daí. Segundo lugar, tá todo mundo falando da questão, nós queríamos alguém mais à direita. Eu acho o seguinte, ninguém gostou do nome. Ninguém gostou do nome. A diferença é que algumas pessoas não gostaram do nome, mas estão tentando entender que pode existir algo a mais, e a gente está aqui discutindo sobre isso, e outras pessoas realmente estão muito satisfeitas e querem uma mudança e estão tentando sobre isso daí. O que é válido, o próprio Carlos Bolsonaro falou isso. Mas percebam o seguinte, muito está se vendendo a ideia, todos estão vendendo, a grande mídia, que é o Centrão. O Centrão tomou conta e o Centrão está indicando um ministro. Peraí, se o Centrão tem maioria, sabe, dos cargos na política brasileira, e ainda, mesmo o Centrão tendo maioria, percebam que Bolsonaro está conversando, o Nunes está conversando, está tendo reunião para tentar buscar apoio. Se pro Centrão, Bolsonaro já está precisando buscar apoio, imaginem se fosse o nome de um juiz realmente sim, da super mega direita conservadora, daquele jeito que a gente gosta, do jeito que a tia do Zap chamaria para sentar na casa dela, comer aquele pão com manteiga e café com leite. Imaginem, se o cara do Centrão está tendo essa dificuldade. E outra coisa muito interessante que vale a pena a gente falar, vejam como a direita sempre fica, sabe, é a última a saber. Gente, existe hoje algum grupo na direita que poderia ter dado esse furo de notícia, dessa reunião, esse paparazzi? É o que eu digo, temos muitos comentaristas, muitos analistas, mas a direita ainda está engateando. A gente até hoje não tem um jornal. Eu tava até conversando com os amigos aqui antes de começar a gravar, falando, cara, imagina se Globo fechasse, Estadão fechasse, Folha de São Paulo fechasse, Antagonista fechasse, todo mundo fechasse. A gente hoje, dentro da direita, tem algum grupo
que tem jornalista, que a gente pode falar, não, a gente tem um jornalista no STF, temos jornalistas, sei lá, em Brasília, em São Paulo, em Rio de Janeiro, nos interiores, para dar notícias da região, do que está acontecendo. A maior parte do tempo a gente tem que pegar matéria da CNN e traduzir para a linguagem, assim, a verdade. Tentar tirar esse viés ideológico de esquerda e falar o que aconteceu realmente foi isso. Então olha quanta coisa a gente pode tirar desse simples encontro. E aí, continuando, olha só. Questão, né? Guedes brigou com Maia. Maia falou que Guedes é um desequilibrado, inclusive mandou o Guedes assistir aquele filme A Queda. Mas e aí? Olha só, matéria saiu umas 7 horas atrás. Estou gravando aqui, umas 7 da manhã no Brasil. Após atritos, Maia e Guedes marcam encontro em busca de reaproximação. Mesmo depois de todas as ofensas que o Maia fez, o Guedes está lá buscando, sabe, um reencontro, uma reaproximação. Por quê? Porque tem um Brasil, cara. Porque tem reformas que tem que ser aprovadas, porque a economia tem que pegar fogo, tem que realmente se incendiar e ir para frente, recuperar, gerar emprego, porque não dá para ficar do jeito que está. E aí? Ninguém gosta do Maia. O Guedes, ele deve ou não deve se encontrar com o Maia? Deve ou não deve? Ou não, esquece o Maia, toca o barco. Então é aquela coisa, meus amigos. Em Brasília, a gente tem que entender também uma coisa, inclusive é o próprio professor Olavo de Carvalho que fala. Esquece a parte técnica. Não é para esquecer por completo e falar assim, velho, não precisamos de pessoas técnicas. Não, precisamos de pessoas técnicas. Mas essa ideia que, não sei quem é técnico, não vai para frente. Por um motivo. Todos os cargos em Brasília são cargos políticos. Todas as decisões são decisões políticas. O ministro do Supremo, ainda que ele seja um jurista, que ele lide com leis e diversas coisas, é um cargo político que chegou através de indicação política, aceito por outros políticos. Com impactos, as suas decisões também terão impactos políticos. Então o que Bolsonaro está fazendo é nada mais nada menos do que política. É difícil de entender isso. E aí o Vitor Hugo fala o seguinte, por que Rodrigo Maia não pauta a questão do porte, exploração econômica de terras indígenas, homeschooling, privatização da Eletrobras, excludente de licitude, MP do futebol, prisão após segunda instância, fim do foro privilegiado? O que você acha? E aí, com todos esses problemas, o governo vai fechar a porta? Galera, goste ou não, o presidente da Câmara até 2021 é Rodrigo Maia. E eu insisto a dizer, para mim, só vai dar para realmente julgar e aí falar que Bolsonaro errou, que Bolsonaro não sabia de nada e meteu os pés pelas mãos depois de fevereiro de 2021, que é quando vai ter as eleições para a presidência da Câmara. E ver se a gente vai conseguir pegar ou não a cadeira do Maia. Se Bolsonaro conseguir colocar de verdade alguém ligado a ele, ainda que seja do Centrão, meus amigos, aí a coisa vai deslanchar. Vai deslanchar. Na pior das hipóteses, pelo menos as MPs de Bolsonaro não vão caducar. Se você olhar no governo Lula, não caducou nada. Só no primeiro ano de Bolsonaro, a quantidade de medidas que caducaram é absurda. Coisas que nem foram postas em pautas ainda, é mais uma quantidade absurda. Olhem só, tem muita coisa aí rolando, Não dá pra pensar com o fígado. E aí, o próprio Bolsonaro veio às redes aí pouquíssimos, sei lá, 1 hora atrás, sei lá, deve ser logo isso da manhã do domingo, 6 da manhã, para responder algumas pessoas no Facebook. Ele deu a mesma resposta para 2 pessoas, que é a questão do Cássio. O Júnior Lacerda fala o seguinte, péssima escolha. A chance que todos esperávamos para ter um STF melhor e que não fique soltando um presidiário, falando várias coisas, blá blá blá, meio que foi pro saco. Lamentável escolha, péssima escolha. Já tem o Aras, que é contra a Lava Jato, e agora outra escolha horrível. Seu eleitorado não merece isso. Aí você vê, tem todo o direito de reclamar, achei uma reclamação válida, não foi agressiva. Mas você vê, Aras é contra a Lava Jato. Já explicando, acho que você já estão cansados de saber. Aras é contra o lavajatismo, os abusos realizados pelo pessoal. E o Eduardo fala o seguinte, votei em você, mas ainda quero entender a indicação do STF, de um cara contra a Lava Jato, contra a prisão após segunda instância, votou a favor do Batiste, foi indicado pela anta da Dilma. Explique, por favor. Aí você vê que quase que se encaixa com aquela narrativa que a própria mídia lá do Moro tá vendendo. E olha só que o que Bolsonaro responde para Eduardo foi a mesma resposta para o Júnior. Ele fala o seguinte, Eduardo, você não procurou fontes sobre todas essas acusações. Logo mais, publicarei sobre a primeira mentira, o caso Batiste.
Lembrando que em 2009, o STF, por 6-3, deu poderes ao presidente Lula na época para extraditá-lo ou não. Logo mais, tá ok? Falou, gente, eu vou responder todas as questões. Eu mesmo já mostrei para vocês várias. Então se criou um espantalho e a galera não tá indo atrás. Não, a mídia falou que é isso, tá falado. Aquela mídia que nunca prestou, meio que agora presta. Inspira, já falou, logo menos Bolsonaro vai responder a todas as acusações, a todas. Vamos esperar. Mas eu quero mostrar mais algumas. A Tsuki, ela fez o que muita gente não fez. Aqui são 2 tweets. O primeiro ela fala, ó, eu peguei o meu tempo livre e fui atrás para entender quem é esse rapaz. E aí achei uma página de esquerda criticando ele, que aqui é o Brasil de Fato, é um blog de esquerda. E olha só a matéria. Cássio Nunes Marques é o indicado de Bolsonaro para substituir Celso de Mello. E aí na matéria fala assim, ó, que entre os demais juristas que haviam sido cotados para o cargo, o Marques considerado o mais moderado. Mas mesmo sendo moderado, as suas decisões vão de encontro aos pensamentos dos bolsonaristas, sabe? Aí ele coloca em vermelho para você saber, peraí, o que é que o bolsonarista pensa? Aí coloca assim, ó, quando você clica, vem para essa matéria. O que significa ser antifascista e por que o bolsonarismo é o fascismo do século XXI? Aquela velha matéria chata, né? Falando que não, somos os fascistas, blá blá blá. E aí tá falando que o Cássio, ele é no nosso grupinho, mesmo moderado, ele é um fascista moderado. É tipo isso. Aí voltando para essa matéria aqui principal, né? Quais são as decisões que fazem do Cássio um bolsonarista? Vamos ver, pessoal da esquerda. Liberação do uso de agrotóxico. Quantas e quantas vezes Bolsonaro já não falou isso? A Tereza Cristina já falou isso, que o pessoal pega essa pauta ambiental e exacerba de uma forma que traz impacto na nossa economia. Que, gente, o Brasil usa o famoso agrotóxico, né? O defensivo agrícola da maneira mais ecologicamente possível. Inclusive, a justificativa é fácil. É o seguinte, isso daqui, o famoso agrotóxico, é a coisa mais cara que tem durante o processo, né, de plantio e colheita. Ele fala, é a coisa mais cara, então ninguém usa muito porque é caro, é absurdamente caro. Então a gente tenta usar o mínimo possível. E você vê, ó, início de 2018, o Cássio, ele derrubou a liminar que suspendeu o registro de produtos à base de substância de glifosato. Falou, não, cara, não pode ser assim. E olha qual foi a justificativa dele na época. Para decidir em favor dos defensivos agrícolas, o Cássio fez uso de um argumento econômico e de mercado. Ponderou que a suspensão dos registros dos produtores causaria lesão à ordem pública por tirar as substâncias do mercado de maneira abrupta, sem análise dos graves impactos que tal medida trará à economia do país e à população em geral, e impactar no agricultor. Então, o cara aí que pensou de forma pró-mercado. Então, pô, uma decisão interessante. Tem algumas decisões complicadas? Tem. Bolsonaro falou que vai trazer a resposta. Em breve, logo menos. Tá ok? Olha outra. Liberação da ocupação de terras indígenas. Quantas e quantas vezes Bolsonaro falou, gente, ó, esse negócio de demarcação de terra é complicado, sabe? O Brasil é do povo brasileiro, a gente não pode ficar segregando. E aí o Cássio, ele tinha suspendido uma ação que obrigava 2.500 moradores que não eram indígenas numa comunidade de terra protegida em Jarudori, município de Poxurel, Mato Grosso, a 240 quilômetros da capital. Aí você vê, ó, no plano da Câmara, o deputado federal José Antônio Medeiros, que é agente policial rodoviário e um dos maiores defensores do governo Bolsonaro, comemorou a decisão. Uma grande vitória, nos esforçamos muito, temos que parabenizar a bancada toda e cada morador de Jarudori. Eu diria que é uma vitória substancial na busca pela reafirmação da verdade que se impõe. Então, cara, deixa o povo viver. Imagina, se fosse um cara realmente mais ligado, se fosse o Barroso, cara, ia dar ruim. Se fosse o Barroso, ia dar ruim. Então reflete sobre isso. E quero mais uma vez falar nos comentários do Felipe Martins, que a gente sempre fala, que é a questão do processo decisório. Eu acho que ninguém ficou feliz com o Cássio. Vamos ser sinceros. Mas também não é porque a gente ficou satisfeito que a gente vai falar, cara, acabou, chegou ao fim de tudo. É porque a gente sempre tem aquele desejo do cara mais raiz. Só que a gente sempre tem que lembrar disso daqui, ó. Lição para a direita. Olha só. Todo santo dia, lá em Brasília, um número absurdo de ideias, grupos e forças exercem pressão sobre os tomadores de decisão. Bolsonaro, senadores, deputados,
presidente, pessoas que ocupam cargo de autarquia, sabe? Sei lá, Anatel, CVM, o CAD, diversos grupos. Pessoas que podem indicar outras pessoas para cargos e por aí vai, carguinhos. Tentando emplacar perspectivas, escolhas e ações específicas. O grupo mais atento e que se revele mais capaz em conjugar a pressão constante com a manutenção do acesso vence. Manutenção do acesso. Ter acesso, tem que ter acesso. Lobby. O grupo que tem, sabe, acesso, que consegue fazer lobby e mantém a pressão, vence. Vem daí a importância de encontrar meios para que o povo brasileiro em geral e o movimento conservador em especial encontre um ponto de equilíbrio entre a crítica madura e a manutenção do apoio consciente aos autores capazes de dar concretude às suas pautas e aos seus anseios. É preciso entender melhor a dinâmica do processo decisório dentro do governo, identificando a composição das forças capazes de exercer pressão e influência durante esse processo, e trabalhar para tornar o movimento conservador uma das mais importantes variáveis nessa equação. Tradução. Gente, todo santo dia é esquerda, diversas alas, centrão, diversas alas, militares, diversas alas, movimentos civis organizados, pessoal de ONG, um monte de gente colocando pressão. Gostem ou não, nós, o movimento conservador, bolsonaristas, somos apenas uma dessas forças. Ou a gente, como o Felipe falou lá em junho, 19 de junho, ou a gente aprende, tenta entender como a gente pode se tornar a força mais forte para a gente conseguir realizar os nossos anseios, ou não vai dar certo. E aí, você vê aquelas situações, quando o povo pega por picuinha para reclamar. Por exemplo, Paula Marisa se candidatou a vereadora. É o meu melhor exemplo. O pessoal tava criticando que Eduardo Bolsonaro fez um vídeo para recomendar a Paula Marisa, falando que ela não presta, que youtuber não presta. Gente, a gente tem que lutar para ter cada dia mais pessoas, pra gente ter mais força e poder fazer mais lobby. Mas o pessoal não presta. Não presta, não pode ser assim. Então, às vezes, a direita se auto-sabota. Imaginem se a direita tivesse grupos organizados de pessoas com acesso a deputados e senadores e a direita tivesse apenas um único nome para ministro do STF e já viesse batendo nesse nome há 2 meses. Semanalmente, gente ligando para senador político, falando, ó, cara, e aí, é o nome, fazendo lobby para Brasília, mas não temos. Por isso que precisamos lutar para crescer o movimento da direita como um todo. Ó, se tá a direita de Marcelo Freixo e não grita Lula livre, cara, é melhor que ter do nosso lado. Não, vem pra cá, vamos ver se a gente consegue conversar para ver se vai pra frente. Se tiver direita de Marcelo Freixo e não grita Lula livre, já tá no lucro. Olhando pro Brasil, já tá no lucro. E aí, olha só o seguinte, pra muita gente que não é que tá criticando, mas quem tá pensando em desistir da política. Olha só isso daqui, ó. Os críticos de Macri devem estar arrependidíssimos. Pobreza na Argentina atinge 41% da população no primeiro semestre. Sempre diz, né, na política, aqueles que não se interessam pela política são governados por aqueles que se interessam. Então, desistir, meus amigos, não é opção. O acabou, eu achei que tinha acabado quando Dilma foi reeleita, em 2014, e não acabou. Não acabou, não acabará. Não acabou o povo da Venezuela, com tudo que está acontecendo, eles não têm esperança. Eles não estão tentando reverter a situação. Não acabou o povo de Cuba, o povo da Coreia. Então, pelo amor de Deus, bota a mão na consciência. E aí, saindo desse assunto, para agora a gente começar a falar do que interessa, falar do Barroso, mas antes disso, só da atualização. O pessoal da STJ prorrogou prisão do grupo do Helder, lá do Pará. A prorrogação atendeu o pedido da Polícia Federal e do Ministério Público, lá da PGR. Tiveram sua prisão temporária prorrogada o secretário estadual de Transportes, o assessor Leonardo Maia Nascimento e o ex-secretário adjunto da Gestão Administrativa Peter Cassol Silveira e Nicolas Andrade Tissotasquis Moraes. Nome difícil. Também teve a prisão aí estendida, ó, o Percival de Jesus Pontes, secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia. E esse cara é apontado pela Polícia Federal como um dos responsáveis por estruturar o suposto esquema de fraudes em licitações. E olha só, já a manifestação da PGR aponta que são extensas as provas de que uma complexa organização criminosa está em plena atividade. Então,
A gente vai ver muitas mudanças, principalmente nesse ano de 2021. 2021 mal começou e já promete muita coisa mesmo. Vai vendo, vai vendo. E aí, Estados Unidos, só pra gente chegar, estamos chegando no Barroso, que é o assunto mais importante, pra você ver como são as coisas, ó. Olha como é a grande mídia. Médico diz que o Trump tá bem, mas imprensa americana fala de horas críticas. Informações contraditórias geram apreensão pelo mundo. Aqui não parece o padrão antagonista de trabalhar? Tipo assim, tira uma informação do nada, a mídia toda começa a vender não, horas críticas. Eita, vai passar dessa pra melhor, tá todo ruim. Aí o povo fica, meu Deus. Aí bolsa de valores, ó, sobe e desce, montanha russa. Quem é que ganha com isso? Os mercadores do caos. Aí você vê, ó, a situação é tão complicada. Pra você ver como são as coisas. O Trump teve que gravar um vídeo do hospital pra falar, ó, estamos trabalhando duro para eu me recuperar completamente. Fala no hospital, falou que já tá de boa, vai dar tudo certo. Aí você vê, ó, ele já falou aos médicos que poderia ser do hospital. O presidente americano está 24 horas sem suporte de oxigênio e sem febre. Tá de boa, vai dar certo, galera, vai dar certo. Mas a grande mídia tá torcendo sempre pelo pior. Mas não vai dar certo, não vai dar certo. E você vê como são as coisas, ó. Aqui é um vídeo de Bolsonaro, multidão, agradecendo o pessoal do Agreste. Mas o interessante é o comentário do Walid Fez, que é um cara da Fox News, especialista em relações internacionais, em diversas coisas do gênero. Ele diz o seguinte, ó, que o presidente do Brasil foi pego pela doença. E ele foi meio que caçado aí pela extrema imprensa, assim como está sendo aí nos Estados Unidos. Mas ele renasceu mais forte do que nunca. Destino. E diz, ó, o primeiro-ministro dos Estados Unidos também se reergueu. E Trump também vai. Então, galera, Bolsonaro é assunto. Bolsonaro é assunto no mundo todo. Meus amigos, vai dar certo. Vai dar certo. E agora chegamos aqui no assunto que agora sim, esse assunto eu gosto de comentar. A gente vai falar agora sobre o pessoal da esquerda. Vamos falar da esquerda. E olha só, gente. Carlos Bolsonaro, de novo ele, fez uma postagem no Instagram e fala o seguinte, ó. É preciso entender que a agenda globalista sempre está mirando em assuntos que, consequentemente, resultam na divisão de classes e no enfraquecimento dos valores da sociedade. É lógico, pessoas divididas, sem identidade cultural e valores profundos, são mais suscetíveis a acreditar em qualquer coisa e mais fáceis de serem controladas. É o plano perfeito para quem quer se perpetuar no poder. Dividir para conquistar, luta de classes, marxismo nu e cru. E aí, olhem só. Saiu uma reportagem, já tinha sido há alguns dias, mas eu só trouxe agora porque foi o próprio Salim Matar, que é um grande empresário. Olha só. Quem é o candidato do PSOL ameaçado de punição por receber doação de empresários? Aí o Salim Matar falou o seguinte, ó. São os empresários capitalistas que financiam a esquerda. Tenho afirmado isso repetidamente em minhas lives e apresentações já há muito tempo. Isso é o que fazem os sociais-democratas da esquerda caviar. Cada um tem a liberdade de escolha e de fazer o que quiser com seu dinheiro, inclusive financiar a esquerda anticapitalista. Isso está além da minha compreensão e não faz sentido. Está um burburinho na mídia e nas redes sociais sobre as doações ao candidato anticapitalista Wesley Teixeira, do PSOL, a vereador do Rio de Janeiro. As doações vieram de tubarões graúdos do mercado financeiro e do empresariado brasileiro. E esse pessoal não entende o seguinte, vou explicar, Salim. Para o pessoal grande que tem muito dinheiro, quanto mais difícil, mais controle o Estado tiver, mais anticapitalista o Estado for, melhor. Sabe por quê? Porque empresas grandes, já estabelecidas, elas continuarão. Elas irão continuar. Quando se passa a lei que aumenta imposto, aumenta alíquota, dificuldade, burocracia, isso só vai impactar o pequeno empresário, o cara que está abrindo, que não tem condição de contratar assessoria jurídica, que não tem uma equipe de contadores, equipe de marketing e capital de giro. Já aquele grande empresário que tem, sei lá, mais de 100 advogados na sua empresa, mais de 200 contadores, sabe, no setor de contabilidade, controladoria, o cara tá nem aí, gente, tá nem aí. No final das contas, ele vai ter muito mais poder, muito mais. E o Salim não consegue entender isso. Tá explicado, Salim, de forma bem simples. E vai vendo o que Carlos Bolsonaro falou. E chegamos aqui a Maísa. Maísa, todos vocês devem conhecer, apareceu aí desde criança trabalhando no SBT, cresceu e agora até tá na Rede Globo. Saiu a matéria do Léo Dias no Metrópolis, não trouxe aqui a matéria, mas ele falando o seguinte, agora está claro
realmente que não dá mais para a Maísa continuar no SBT. E aí critica muito o SBT, falando várias coisas, da mudança do SBT, né? O SBT basicamente virou um braço do governo. É quase essa narrativa que ele quer vender. E aí você vê, olha só como são as coisas. O Joaquim Teixeira, que é um perfil de humor, fala o seguinte, ó. Maísa deixará o SBT e provavelmente vai pra Globo. Por quê? Olha como a Maísa vem se comportando nas redes sociais. Mais uma pessoa promovendo essas ideias regressistas. Eles gostam de falar que é o progressismo, né? Os progressistas. Vamos chamar de regressistas. O regresso. Ela fala assim, visibilidade trans. Eles existem, eles resistem. Aí vem um perfil, ó, Silvia Estranha. Epa, não fale assim. Você tem que usar pronomes neutros, ó. Elo, delo. Ok. Elos existem e elos resistem. Isso não dá certo. Aí vem outra pessoa, e já pra criticar em cima. Ó, pera, não é elos. Elix. Acho que é assim que se fala. Prima, assim é melhor. Aí lá vem ela. Falam que Elix, sei lá como é que se fala, não é acessível por conta das pessoas que têm dislexia. Então coloquei eles para dizer todo mundo mesmo, assim como falamos o homem para ser humano, etc. Tá tendo que justificar. Gente, você vê aqui, ó, linguagem neutra no português. O pessoal tá realmente tentando avançar com isso daqui e não é brincadeira, por um motivo. Já expliquei. Você só consegue pensar no que você consegue falar. Se você controla as palavras que a pessoa diz, você também controla o que ela consegue pensar. Se você começa a destruir toda a língua, cara, você está destruindo isso aqui, ó. Ó, aqui, ó, na cabeça. É na cabeça. Então, é mais uma coisinha que surgiu. Parecia brincadeira, mas cada dia que passa é mais e mais gente defendendo essa ideia do linguagem neutra, pronomes neutros. Isso é complicadíssimo. Eu espero que ninguém, sabe, baixe a cabeça para isso. Mas o que a gente vai vendo é que grandes empresas, sabe, multinacionais, mercado corporativo, né, tá aí firme e forte nessa pauta também. Vamos prestar atenção no que vem surgindo. 2020 ganhou muita força. Você vê aqui, ó, na Band, lá que estão no debate, falou todes. A mulher fala, boa noite a todos, a todas e a todes. A Band tem parceria com a CCTV, lá do país dos amigos do Dória. E aí, você vê, a própria ONU, da parte de mulher, tá falando sobre o mansplaining, que é quando o homem tenta, sei lá, explicar uma coisa pra mulher quando não quer isso, aquilo outro. Aquela narrativa chata, né? Que a própria Fátima Bernardes já falou no encontro. E aí a Rita fala, pô, a mulher tem tantos problemas hoje em dia, mas tantos problemas, mas a ONU tá preocupada com o mansplaining. Olha só, né? Esse pessoal não descansa. E aí, olha só isso daqui também. Similar. Isso daqui são os problemas reais do Brasil que a gente tem que abrir o olho. Isso aqui foi decidido pelo CNJ. Bolsonaro conseguiu colocar uma pessoa no CNJ agora, pouquíssimos dias atrás. Acho que nem tomou posse ainda. Indicou. Tá vendo a importância das autarquias? Presos cumprirão pena em local de acordo com o gênero declarado. Olha como é que funciona. O reconhecimento da pessoa como parte da população arco-íris será exclusivamente por meio da autodeclaração, que deverá ser colhida pelo magistrado em audiência em qualquer fase do procedimento penal, incluindo a audiência de custódia, até extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. O cara foi pego por dizer, eu sou mulher. Vai lá, tá de boa. Não, mas e essa barbona? Me sinto mulher. É meu gênero. Vocês conseguem entender, cara, o problema disso aqui? Gente, tá falando que até a extinção da pena. Isso daqui pode ser aplicável, inclusive, pra quem já tá preso. O cara fala, ó, eu acordei hoje e eu acho que eu não sou mais homem, acho que eu sou mulher. Já pensou nos problemas que podem desacarretar isso daí? Inclusive, abusos. Imagina, um homem vai pra um presídio feminino e ele resolve colocar a minhoquinha dele onde ele não devia. Colocar a minhoquinha onde não devia. O aumento desses casos. Complicadíssimo. Isso é complicadíssimo, mas complicadíssimo mesmo. E espero que dê uma repercussão grande, sabe? Porque esse pessoal que diz tanto se preocupar com a população carcerária, isso daqui vai aumentar e muito os problemas, principalmente para as mulheres. Vai vendo. E aí, esse aqui eu tenho que mostrar para vocês. Eita, esse aqui eu tenho que mostrar. Alguns jornalistas da mídia tiveram aquele momento de cair na real. Eles caíram na real. Inclusive, ó, o Reinaldo Azevedo tava lá. Olha
Olha o que eles aprenderam. O povo não liga mais para a opinião deles. Olha só. Com vocês nos grupos, mas até uns anos atrás a gente, o jornalista, né, sempre tinha alguém, aquele amigo no grupo, que ele uma hora falava assim, e você, que aí polarizavam 2 ou 3 ali, né, com 2 opiniões, e a gente, jornalista, era utilizado como para tirar dúvida, né? E você que é jornalista, que trabalha, sei lá, no teu veículo, no Estadão, no meu caso, assim, fala aqui, qual que é a verdade? Acabou. A nossa opinião não interessa. Não, a gente, na verdade, é opinião negativa, né? Você tem pressa, vale menos por... Nossa opinião agora é negativa, né? Acabou, velho. Ninguém quer saber mais nossa opinião. Realmente, cara, ninguém quer saber a opinião de vocês. A gente tenta apenas pegar os fatos, ver a notícia, os fatos, a minha opinião, cara, bota naquele lugar, velho. Quieta com tua opinião, quieta com tua opinião. E chegamos nele. O Barrosinho. Eita, rapaz. Amigos. Ele soltou um vídeo todo colorido, cheio de filtros, parecendo um jovem de 14 anos, usando o TikTok. Essa empresa, ela tá tentando ser, tipo assim, vários países estão pedindo a sua remoção. Fala assim, cara, não dá, não, porque o Partido Comunista dos amigos do Dória, eles podem ter acesso aos nossos dados, podem vazar dados. E aí o Barrosinho colocou para participar das eleições desse ano. O TSE, na verdade, que o Barroso tá à frente, não só fechou parceria com ela, como a Google, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, agências de fact-checking e vai vendo tudo que o Barrosinho tá juntando. Inclusive a Renata colocou, eu acho que eu não coloquei aqui a matéria na frente, mas ela relembra a matéria que, inclusive, o Barroso o TSE, né, já quer testar nessas eleições, não tá valendo, mas já quer fazer testes com o voto digital, voto eletrônico, via smartphone. Você vai votar do seu celular. É só eu que fico preocupado com isso, cara. É só eu que fico preocupado com isso, pensando assim, naquela palavra assim, fraude. É só eu que fico preocupado com isso. Voto impresso não pode, mas votar por telefone. E quem tá fiscalizando a eleição são esses grupos. Complicado. E aí o Brunão diz o seguinte, ó. O TSE fazendo parceria TikTok e Filipinho provando mais uma vez que o objetivo é doutrinar nossos filhos. O Facebook já disse que banirá qualquer post que fizer menção à fraude nas eleições. Estão preparando o terreno. Tá preparando. E não é para agora. Agora é um laboratório de ensaio para 2022. Presta atenção. E aí, muito se fala sobre Barroso. Eu tinha comentado sobre Barroso porque apresentou um vídeo do Pequi. Falei lá, mostrei aquele artigo que eu sempre mostro pra vocês. E o Chicão, ele fala o seguinte, ó. Não precisa ir muito longe não, Kim. Basta fazer uma visita ao site oficial do próprio Barroso, eu não sabia que existia, e ler, entre outros, um artigo de uma palestra dele para a Open Society Foundations, George Soros, onde o Barroso defendeu ativismo judicial em prol das pautas progressistas a nível global. Eu falei, cara, eu não acredito. É muito pra minha cabeça, parece até mentira, porque ele... É mentira, é teoria da conspiração. Lá vou eu pegar o artigo para dar uma lida. Vamos lá, né? O artigo se chama Justiça, Empoderamento Jurídico e Direitos Fundamentais. E aí foi uma palestra que ele deu à Open Society Foundations. E ele agradece particularmente a ninguém menos do que Pedro Abramovay. Eita, rapaz. Pedrinho. A gente já falou do Pedrinho. Quando eu li esse nome, eu falei, rapaz, não acredito. Logo o Pedrinho tem método demais. Mas beleza. Falei, o artigo tem muita coisa, não vou ler tudo, mas quero mostrar aqueles pontos mais críticos. Lá pro meio do fim do artigo, lá no item 4, tem lá o subtítulo que é a promoção de direitos humanos por meio do sistema de justiça, a experiência brasileira. Olha só. O Brasil, como boa parte dos países da América Latina, tem a tradição do executivo forte e de legislativo relativamente frágil. Olha a ideia do Barroso. A novidade na paisagem institucional do país é uma vertiginosa ascensão política do poder judiciário e particularmente do STF. A gente não tá vendo a guinada do STF. O próprio Cássio aí falou, pô, eu acho que a gente não tem que tornar ministros do STF celebridades. Isso não é o caminho. Esse artigo aqui é de 2017. O Barroso, ele é a favor de tornar o STF maior do que é.
sabe? Dar poderes para o STF, dar poderes para os ministros, ó. Ascensão política do poder judiciário, do STF. Olha o que vem acontecendo. Olha a escalada de poder, a escalada autoritária do STF. Será que o Barrosinho é a favor disso? Quantos lá dentro será que não pensam nisso? Isso daqui, às vezes, é muito mais importante do que algumas pautas. Saber, pô, o que o cara pensa disso, daquilo? A gente pode conversar com o cara, tem diálogo. Agora, um cara que pensa dessa forma, isso aqui é muito complicado mesmo. O Barroso, ele quer trazer mudanças na sociedade via judiciário. Ele não quer via democrática. Eu vou mostrar pra vocês, tem até palavras sobre... Ele fez um artigo só sobre isso. Vencer a maioria via poder judiciário. Nos últimos anos, o STF tem desempenhado uma grande visibilidade e o papel de defensor de direitos fundamentais das regras do jogo democrático. Olha só, né? Quem defende. Também o STF, mais alta corte para a aplicação do direito federal, tem proferido decisões relevantes. A seguir uma breve notícia da atuação. Beleza. Aí ele fala, ó. No tema da promoção da igualdade, olha de que ele está falando. Há decisões importantes em questões variadas. Orientação sexual, ideologia de gênero. Ideologia de gênero tem várias coisas aí que foi o STF que fez. Não vou ler o que foi, mas foi graças ao ativismo judicial. Em relação à igualdade de gênero e ao empoderamento de mulheres, há decisões marcantes reconhecidas. Ele fala várias coisas, ó. E olha essa daqui. O direito de as mulheres interromperem a gestação em casos de... Cara, interromper a gestação. Gente, como é que se interrompe a gestação? Você tem um botão, você aperta... Não, dá pausa aí, dá pausa. Vamos pausar aqui. 2 altos, já volto. Só para aqui. Sei lá, daqui a um mês a gente volta à gestação. Isso aqui não é aquele nome mais conhecido como aborto? Interromper gestação. Olha a ginástica mental, sabe, o uso da palavra, porque se você fala pra alguém rápido, interromper a gestação, o cara às vezes nem associa. Passa batido. É uma forma bonitinha, é um eufemismo, é igual falar assim, bateu as botas. E depois ainda abre aspas, ó. A questão do aborto ainda é um tabu não superado, mas iremos superar. Um tabu não superado. Olha como o Barroso pensa. Aí ele vem, ó. A constatação que se chega é que na verdade está falando de judicialização e ativismo judicial. A judicialização é um componente importante, mas claramente insuficiente para a promoção da justiça em larga escala. A judicialização é importante. O que Randolfo Rodrigues faz é muito importante. Para isso, para a gente realmente atuar em larga escala, é preciso uma atuação firme e forte fora dos tribunais, na definição de políticas públicas, na elaboração dos orçamentos e na fiscalização de seu cumprimento. É impressão minha, ou por exemplo, a Tabata Amaral, junto com várias pessoas da esquerda, eles não formaram assim um comitê para fiscalizar as atividades do MEC? Esse pessoal também não é a favor da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que pode controlar toda a educação brasileira? Um governo de direito, tudo bem, mas se a esquerda colocar a mão nisso? Vai vendo. Olha a importância da união, do grupo, de fazer lobby. A direita tem que aprender. A direita tem que aprender. E aí, antes de a gente mostrar outro artigo do Barroso que é mais complicado, Pedrinho Abramovay. Pra quem não lembra, a gente falou dele, esse rapaz aqui, ó. Diretor da Open Society na América Latina e Caribe. É o cara aqui, ó, é o cara que tava por trás daquele dinheirinho que a Open Society doou pro governo do Maranhão, do Flávio Dino. O Flávio Dino, inclusive, agradeceu a ele. É um cara aqui, ó, que fala, ó, o Brasil é maior que o governo Bolsonaro, grande vitória para o futuro do país. Como é uma questão do Fundeb, Marcelo Freixo. E o Pedrinho, ele é o cara que possivelmente fez a ponte entre Filipinho, matéria do New York Times, e o Patrick Gaspard. O Patrick, se o Pedro, ele é o diretor da América Latina, sabe, e Caribe, da Open Society, do grupo Jorge Soros, o Patrick, ele é o diretor global. Se lembra lá, o Filipinho fazendo um vídeo falando como Bolsonaro, que assim, fala que Trump não é o pior presidente do mundo, na verdade é Bolsonaro. Filipinho pro New York Times. Olha aqui o Pedrinho. Olha o Pedrinho. Barroso agradecendo o Pedrinho. Artigo 2017. Olha como essa gente trabalha. Quem da direita tem acesso ao STF? Eu queria ter, cara. Eu queria poder ligar pro STF e encher o saco dele, mandar um WhatsApp, sei lá. Ô Barroso, putz grila, cara. Pelo amor de Deus. Barroso, eu ligar pra ele e falar, Barroso, ó, se tu voltar pra prisão de segunda instância, sabe, voltar, sabe,
prender Lula, o povo vai te amar, Barroso. Vai te amar, cara. Tu vai ser vangloriado. Tu vai sair na rua, vai ser igual Bolsonaro. Por favor, quebra essa. Eu ligava. Não temos ninguém, gente. Na esquerda temos gente aí fazendo ponte internacional. O Filipinho saiu na Time, 100 pessoas mais influentes do mundo. Falta nisso na direita. Eu espero que realmente a gente consiga. Olha aqui o Pedrinho também, ó. Soros doará 26 milhões para o Brasil. Compartilhando, ó, Leandro Demore, do Intercept, na época que o PayPal decidiu remover a possibilidade de o professor Olavo receber pelos seus cursos via PayPal. Pedrinho, amigo do Barroso. Nesse outro artigo aqui também, ó, 2017, esse daqui, inclusive, o Pedrinho tá nas referências. Um artigo do Pedrinho de 2012, o Barroso leu e usou de referência. Esse artigo esse é complicado. Contra-majoritário, representativo e iluminista. Os papéis dos tribunais constitucionais nas democracias contemporâneas. Ó, no mundo atual, o STF deve agir de forma contra a maioria. E ele diz o seguinte, né, que judicialização e ativismo judicial não são a mesma coisa, são primos, são coisas similares. Vêm da mesma família, frequentam os mesmos lugares, mas têm origens e causas imediatas diversas. Ativismo judicial é uma expressão cunhada nos Estados Unidos e que foi empregada sobretudo como rótulo para qualificar a atuação do STF na Suprema Corte durante os anos em que foi presidida por Will Warren. Ao longo desse período, ocorreu uma revolução profunda e silenciosa em relação a inúmeras práticas políticas, conduzida por uma jurisprudência progressista de esquerda, regressista, em matéria de direitos fundamentais. O Barroso, nesse artigo, ele fala assim, ó, de forma prática, ativismo judicial é a gente avançar com leis políticas que não precisem passar pelo legislativo. A gente bypassa, a gente corta o legislativo e a gente vai resolver via STF ou CNJ, qualquer coisa, como por exemplo foi a questão do Brasil da prisão. Olha o que o Barroso defende: ativismo judicial. Todas essas transformações foram efetivadas sem qualquer ato do Congresso ou decreto presencial. A partir daí, por força, olha como foi que teve a mudança. Uma reação conservadora, o ativismo judicial nos Estados Unidos, uma conotação negativa, depreciativa, equiparada ao exercício impróprio do poder judicial. E não é. Vocês estão usando a justiça para passar por cima do executivo e do legislativo. Isso não é negativo? Foi graças a uma reação conservadora. Será que foi uma das pessoas ou será que foi um movimento unido, organizado? Olha quem tá precisando. Aí o Barroso vem, ó, todavia, depurada dessa crítica ideológica, até porque pode ser conservadora, não, acho que não, inclusive os conservadores são contra isso. A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla, intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação de outros poderes. Tem que passar por cima. A judicialização, como demonstrado acima, é um fato, uma circunstância do desenho institucional das democracias contemporâneas. Já o ativismo é uma atitude, a escolha, um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu alcance e o sentido e alcance. Alcance. Isso daí foi o que tornou o inquérito do STF em questão das fake news constitucional. Quem trouxe a narrativa, a justificativa para tornar possível foi o Barroso. Ele aumentou o alcance. Alcance. Sabe como foi que ele fez? Eu acho que a súmula 84 diz que o STF só pode abrir um inquérito se algo acontecer nas suas dependências, dentro do prédio do STF. Mas o Barroso falou que nesse mundo contemporâneo, que agora temos a internet e diversas coisas, o território do STF também são as redes. É o Brasil inteiro. Ele aumentou o alcance. Ele interpretou a Constituição de forma proativa. Barroso estava aqui desde 2017. Ele falou. O que aconteceu agora tá aqui, ó. Ele já pensou. O Barroso tem um plano de sociedade. Ele sabe o que ele quer e como ele vai mudar a sociedade. É o cara mais complicado de todo o STF. O impeachment desse cara é um sonho de consumo. Depois ele tem um ponto só sobre o papel dos iluministas. Fala diversas coisas, eu não vou entrar nisso. Depois, quando ele chega na conclusão, para falar do STF, e aqui você vê, ó, referência, Pedro Abramovay, ó, separação de poderes e medidas provisórias. Quando tá falando na conclusão, olha o que o Barroso tem a falar.
O terceiro ponto é que as democracias contemporâneas são feitas de votos, direitos e razões. Juízes e tribunais, como regra, não dependem de votos, mas vivem da proteção de direitos e do oferecimento de razões. Nesse ambiente, Supremas Cortes e Cortes Constitucionais desempenham 3 grandes papéis. Olha o papel do STF. Contra-majoritário, quando o STF invalida atos de poderes eleitos, ou seja, o legislativo lá, o executivo tomou umas coisas que foram ações de pessoas, da maioria, a democracia botou aquela maioria, é a decisão do povo, e o STF vai lá e fala, não, a gente vai tomar ação contra esse período. É um papel do STF na cabeça do Barroso. Segundo, representativo, quando atende demandas sociais não satisfeitas pelas instâncias políticas. Já assim, os políticos não fizeram, o STF, não, a gente vai decidir aqui mesmo que vocês não decidam. Isso é meio complicadíssimo. A ativismo judicial. E iluminista, quando promovem avanços civilizatórios independente das maiorias políticas circunstanciais. Imagina o que é avanço pro Barroso. Então, gente, vai vendo, vai vendo. Isso daqui que é assunto pra gente estar discutindo realmente aí todo santo dia. E aí ele fala várias coisas aqui, ideologia de... Nem vou ver mais. E aqui correndo, só pra gente terminar nosso vídeo, vejam só, né? Ricardo Salles, maior e melhor ministro da história do meio ambiente do Brasil, tava aqui, ó, sobrevoando mais uma vez a área de incêndio do Pantanal para ver de perto, entender o que é que tá acontecendo, criar narrativa e mostrar que o governo sim se preocupa com o que está acontecendo, trabalhando no fim de semana. Obrigado, Ricardo, obrigado. Polícia Rodoviária Federal, como sempre, mais de 3 toneladas de orégano apreendidas, 3 milhões de prejuízo. Depois tivemos aqui, ó, encerramos mais uma Operação Tamoio, quer dizer, encerramos a Operação Tamoio. A 6ª fase ocorreu em 10 estados, em 6 dias, causou um prejuízo de mais de 98 milhões. 98 milhões de prejuízo por crime. Obrigado, Polícia Rodoviária Federal. E aí, meus amigos, quero terminar o vídeo de hoje com essa fala aqui da Fernanda Salles. Não perca o foco. Armamento civil, combate ao aborto, livre mercado, desestatização, luta contra a doutrinação em salas de aula, liberdade religiosa, punição severa para criminosos, combate ao foro de São Paulo, o comunismo, luta contra a legalização de drogas e antiglobalismo. É isso daqui que a gente tem que se preocupar, gente. Temos que se preocupar, não pode arredar o pé nem por um segundo. Beleza? Tá ok? E aguenta que Bolsonaro vai trazer várias respostas. Com isso fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo junto, valeu, quem puder, dá aquela curtida e aquela compartilhada, não custa nada, não vai cair a mão. Vejo vocês amanhã.